Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos, obtendo então salários muito mais atrativos. Toda semana nós lançamos aqui episódios especiais tratando de problemas envolvendo líderes de produção, supervisores de produção, coordenadores, gerentes, monitores de produção, de modo que você possa ter dicas para resolver aí os problemas que mais acontecem no dia a dia da produção bem rápido. Hoje um conteúdo especial no episódio 175 que eu gostaria de compartilhar com você e daqueles que são amantes do Lean Manufacturing, né? Assim como eu, que comecei bem mais cedo, lá por volta do final dos anos 90, entre os anos 90 e os anos 2000, onde a febre do Lean começou com tudo, e a gente teve que aprender rapidamente os 8 tipos de desperdício, as 7 ferramentas para ganho de produtividade envolvidas pelo Lean, né? Vindas do sistema Toyota de produção, desenvolvidas pelo Taiichi Ohno. E aos poucos a gente vai entendendo que nem todas as ferramentas elas podem ser produzidas, podem ser desenvolvidas em todas as fábricas. E hoje um assunto muito especial aqui no nosso conteúdo, mostrando para você com muita clareza quais são as desvantagens que o sistema de One Piece Flow, né? Faça uma, mova uma da Toyota, ele tem. Quais são as desvantagens? E por que um supervisor, se não tiver algumas condições necessárias, ele não deve usar esse sistema, né? Se a gerência da produção, juntamente com a direção, não tiver as condições necessárias, não recomendo que entrem nesse tipo de sistema. E se você quer saber detalhes, por que eu digo isso e como você pode utilizar um sistema tão ou mais produtivo do que o One Piece Flow, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho muitas dicas para você. Então vamos lá pessoal, começando esse conteúdo, por que você não deve seguir cegamente o sistema de One Piece Flow da Toyota, né? Eu sempre vejo muitas postagens, principalmente lá no LinkedIn, de muitos fãs do Lean Manufacturing, defendendo ferreamente todas as ferramentas. A grande maioria são realmente muito boas, mas elas devem ser usadas com muita parcimônia, porque nem todo o ambiente, nem todo o modelo de produção cabe o sistema Toyota de produção para alguma das ferramentas. E principalmente o conceito de One Piece Flow é um que você tem que tomar muito cuidado. Primeiramente vamos dar início aqui ao conceito, a conceituação. O que é o sistema de One Piece Flow? Ou faça uma, mova uma. Faça uma, mova uma. Então pessoal, aqui tem uma figura do sistema tradicional de produção, onde nós temos aqui 3 estações de trabalho, A, B e C, e perceba que no sistema tradicional de produção, somente um lote é passado para a operação seguinte, nesse caso, a estação de trabalho número B, a partir do momento em que toda a operação A ela é concluída. A partir do momento que essa operadora ela concluiu todas as peças na operação A, então este lote é transferido para B. A gente chama isso, na teoria das restrições, de lote de transferência. No sistema tradicional, ou linha batch, ou sistema batch, batch em inglês significa lote, o lote de transferência, ou seja, o tamanho do lote a ser transferido, é o tamanho da ordem de fabricação. Então aqui, a partir do momento que a operadora A ela concluiu toda a operação dela, ela passa para B. A partir do momento que B produziu todas as peças na sua operação, ele passa para C. Esse é o sistema de produção em batch, um sistema tradicional. Qual é a principal desvantagem aqui desse sistema, pessoal? A principal desvantagem é que realmente, como o lote de transferência ele é grande, ele é geralmente do tamanho da ordem de fabricação, demora-se muito tempo para que a primeira operação seja concluída e então transferida para B e depois transferida para C. Nós vamos verificar isso num exemplo prático, numa simulação prática. Outra grande desvantagem é que quando você demora para transferir a operação da primeira estação de trabalho para a última,
e geralmente a última operação é onde ficam as operações de inspeção, faz com que você muitas vezes descubra problemas de qualidade somente no final da linha produção, né? Não dando muito mais tempo de corrigir o problema, né? Essa é uma grande desvantagem. E outra desvantagem é que, se isso feito ao longo do tempo, perceba que assim que a operação A ela acaba de concluir, todo o lote passa para B, ela já está livre para pegar uma próxima ordem de fabricação. E aí essa operadora já começa a puxar a próxima ordem, porque ela não pode ficar ociosa, né? Tem-se o paradigma na produção de que uma máquina ociosa é um grande desperdício. Isso nem sempre é verdade. A gente vai falar um pouco disso em relação ao tema desperdício na frente. Mas perceba que assim que ela termina uma nova ordem de produção é lançada no sistema, e ainda esta ordem ainda vai ser processada no B, vai ser processada no C. Então, 3 grandes desvantagens é a lentidão, que uma ordem de fabricação cruza todo o sistema, cruza todo o layout de fabricação. O segundo são problemas de qualidade, que geralmente são detectados apenas no final do layout, no final da operação que conclui o layout de fabricação, então demora muito tempo para se detectar problemas de qualidade. E terceiro, realmente, é um aumento significativo de work in process, né, que a gente chama de WIP, fazendo com que o custo operacional realmente suba muito. E vamos lá, o que isso acarreta, né? Isso acarreta muitas vezes um excesso, né? O maior desperdício que o Lean combate, que é a superprodução, né? O sistema tradicional, que é o sistema empurrado, faz com que a gente tenha uma quantidade muito grande de WIP, então gere uma superprodução, e superprodução para a Toyota é o maior desperdício a ser combatido. E qual que é o exemplo então do One Piece Flow? Qual é o conceito do One Piece Flow em relação ao chamado fluxo contínuo? Essa primeira operadora ela faz uma peça e coloca em disponibilidade para a estação B. Assim que o operador B puxa essa peça, libera esse espaço para ela colocar a próxima peça. Enquanto o operador B não puxar essa peça de A, a operadora A ela não faz nenhuma produção. Perceba que o lote de transferência aqui é de uma peça. O lote de transferência no sistema de produção tradicional é da ordem de fabricação inteira. Mesma coisa de B para C. B coloca uma peça no WIP, no Work in Process, para ser puxada pela operação C. Assim que a operação C puxa essa peça, libera B para que realmente coloque uma nova peça naquele espaço. Então faça uma, mova uma. Se realmente a estação da frente não puxou a peça, a estação fornecedora ela para, ela não fornece. Então você tem no máximo uma quantidade de uma peça entre estações de trabalho, né? Que a gente chama de uma peça de WIP entre estações de trabalho. É diferente no sistema tradicional, que você tem basicamente toda a quantidade aberta da ordem de fabricação entre operações. Então aí você consegue ver a diferença significativa em relação à quantidade de peças transitando no processo e os problemas relacionados, né, a quando a gente não faz o One Piece Flow. Então aqui são basicamente 2 conceitos e basicamente é o que nós vamos tratar um pouquinho mais na frente, colocando que à primeira vista você só observa vantagens no fluxo contínuo, né? Perceba, o fluxo é muito mais rápido, a gente detecta problemas de qualidade muito mais rápido, o lote de transferência de uma peça, o ambiente é mais claro, ele é mais limpo. Então, olhando à primeira vista, nos encanta e faz com que a gente só pense que tem vantagens em relação a esse sistema. E a gente acaba realmente começando a combater e querendo migrar para o fluxo contínuo a qualquer jeito. Mas aguarda um minutinho que eu vou te revelar alguns problemas que ficam escondidos quando a gente produz com o One Piece Flow. Vamos lá, pessoal. Aqui está uma simulação prática de como um sistema de fluxo em lotes, ou fluxo em batch, ou fluxo tradicional,
ele demora, por exemplo, para processar 5 peças, passando pelas estações de trabalho A, B, C e D. A gente vai soltar o cronômetro e verificar o segundo. Quantas peças, né, em quanto tempo essas 5 peças demoram para chegar ao final do processo D, fazendo o fluxo em lotes, levando em consideração que uma peça leva 1 minuto para ser produzida em cada estação. E depois a gente vai verificar o tempo de duração dessas mesmas 5 peças num fluxo de One Piece Flow, num fluxo contínuo. Então vamos soltar o cronômetro agora, pessoal. Perceba que a estação A fez a primeira peça, fez a segunda, fez a terceira, está fazendo a quarta, vai fazer assim a quinta, logicamente demora 5 minutos, depois vai ter que demorar o mesmo tempo para processar em B, o mesmo tempo para processar em C e o mesmo tempo para processar em D. Ou seja, perceba que ela demorou, nesse caso, 20 minutos para processar essas 5 ordens da estação A para a estação D. Esse é o sistema em lotes, sistema tradicional, sistema batch, onde ele só transfere para a próxima estação de trabalho uma vez que todas as 5 peças, que é o tamanho dessa ordem de fabricação, ela foi processada. Então, isso, nesse caso, demorou 20 minutos. Vamos verificar agora o sistema de fluxo contínuo chamado One Piece Flow. Qual é o tempo que essas mesmas 5 peças durariam da estação de trabalho número A até D? Quanto tempo essas mesmas 5 peças que a gente viu que demora 20 minutos lá em cima, ela cruzaria todo o processo e chegaria no final, concluída no processo D. Perceba que o One Piece Flow, ele faz a primeira A, já puxa para B, que já puxa para C, que já puxa para D. É o fluxo de uma peça, faça uma, mova uma. Então as peças se movimentam muito mais rápido e faz com que as mesmas 5 peças, no primeiro lote, em fluxo de lotes, demoraram 20 minutos e agora no fluxo contínuo, no sistema One Piece Flow, você só gasta 8 minutos. É isso que realmente impressiona, a velocidade, pelo fato de você ter agora um lote de transferência que é de apenas uma peça, não mais de um lote inteiro, de uma quantidade inteira de uma ordem de fabricação. Quando você faz a movimentação de uma peça por vez, basicamente o tempo cai significativamente. Então vamos colocar aqui mais uma vez algumas vantagens do fluxo contínuo de One Piece Flow em relação às vantagens que ele tem sobre o fluxo em lotes. A vantagem então é a velocidade. Aqui está muito claro na simulação, as 5 peças, um sistema demorou 20 minutos, o outro demorou 8 minutos. Uma outra vantagem é o throughput, que é a quantidade. Throughput é como a empresa mede a entrada de dinheiro na empresa. Aqui você pode perceber que você entrega uma ordem de produção a cada 20 minutos. Aqui você entrega uma ordem de produção a cada 8 minutos. Então você pode comercializar no fluxo contínuo uma ordem de produção muito mais rápido do que quando você produz em lotes. Então a tua geração de throughput, que é a maneira com a qual a sua empresa ganha dinheiro, é muito maior. A qualidade, chega-se muito mais rápido às peças no final da estação de trabalho. Então, se a primeira ou segunda peça de todo o lote já chegou com algum tipo de problema de qualidade, você rapidamente pode entender, parar o processo e corrigir. Basicamente, no fluxo em lotes, você não consegue fazer isso. Geralmente, o mínimo que acontece é você ter que retrabalhar todo o lote, que já é um desperdício, ou até mesmo, algumas vezes, não dá para retrabalhar, porque todo aquele problema de qualidade foi causado no início do processo, agora não tem mais como corrigir. Quando você faz isso em uma peça por vez, você acaba rapidamente conseguindo detectar uma peça com problemas no final da operação e fazendo uma correção necessária, fazendo com que não tenhamos aí custos voltados à qualidade. O espaço é muito mais fácil de você administrar. O espaço, quando você produz um sistema de One Piece Flow, ele requer muito menos espaço, a organização fica melhor, o 5S fica melhor. Então a grande vantagem é a limpeza, a organização, fazendo com que você encontre rapidamente alguma coisa na produção
você não perca a prioridade, porque tem muitos lotes sendo processados, muitas vezes tendo que procurar onde está uma determinada ordem perdida na produção. Então, quando você tem poucas peças, isso realmente inexiste. E basicamente, como você tem maior velocidade, você não tem tantos problemas de qualidade, você não ocupa tantos os espaços, você consegue ter um custo e menos inventário, você consegue, menos work in process, você consegue ter um custo operacional muito menor. Daqui a pouco nós vamos dar um exemplo do que acontece quando a gente trabalha aí com um sistema puxado, fazendo com que muitas vezes as peças fiquem engargaladas no meio da linha, fazendo que a gente tenha custo em relação a suprimentos, energia elétrica, vapor, embalagem, e muitas vezes ela fica aprisionada no sistema e você não consegue vender. Então está aqui algumas vantagens, pessoal, do fluxo contínuo em relação ao fluxo em lotes. Tá? É por isso que a gente fica tão encantado com esse sistema, mas me aguarde, porque tem algumas pegadinhas cruéis, que quando a gente não verifica a realidade, a gente acaba realmente tendo problemas. Então, fica comigo que eu vou te revelar daqui a pouco que não só somente vantagens que o fluxo contínuo tem, você tem que tomar muito cuidado se você for implementar. Vamos lá, pessoal. Eu falei até agora de quais eram as vantagens do One Piece Flow, do fluxo contínuo em relação ao sistema tradicional, mas quais são as desvantagens, né? Quais são as desvantagens? Para que realmente eu mostre para você quais são as desvantagens envolvidas no One Piece Flow, eu quero te mostrar um gráfico que mostra basicamente no eixo vertical o tamanho da atenção gerencial de supervisores, de gerentes de produção, de líderes de produção no dia a dia da produção, né? Então aqui na base do meu gráfico é atenção 0, aqui em cima é atenção 10 vezes maior, né? E o eixo horizontal é o tamanho do WIP, do Work in Process, entre operações lá na linha de produção. Como que funciona esse gráfico? Parece aqui uma curva da banheira, né, pessoal? Perceba o seguinte, que quando eu tenho muito WIP, ok? Quanto mais eu me aproximo para o lado direito da minha escala horizontal, significa que eu tenho muito WIP. Quanto mais WIP eu tenho no processo, né, entre operações, a minha atenção gerencial ela cresce cada vez mais. Por quê? Porque eu tenho muita peça em processo, eu tenho muito engarrafamento, eu tenho muitas filas de ordens de produção esperando ser processadas, né? Eu já trabalhei como supervisor de produção no final da década de 80 e 90, e a empresa que eu trabalhava era sistema empurrado, né? Então a gente tinha muito trabalho para encontrar as ordens de fabricação no processo. Tinham movimentadores de peças de caçambas naquela época. A gente não sabia realmente qual era a prioridade. A gente acabava aproveitando o setup, fazendo peças similares, nem sempre aquelas que o cliente queria, porque a gente tinha muita peça no processo. Então, esse gráfico mostra que quando você tem muito WIP entre operações, faz com que a tua atenção gerencial para administrar o fluxo seja muito grande, né? Seja muito grande. E vários problemas envolvidos de qualidade que a gente só pega quando vai chegando nas operações finais, muito problema de limpeza, de organização e de movimentação dessas cargas, né? Muitas vezes em caçambas ou em caixas, fazendo com que você tenha uma mão de obra extra simplesmente para movimentar material. E perceba aqui, agora do outro lado, pessoal, perceba que quando você tem pouco WIP, né? Aqui a gente viu uma situação que a gente tem muito WIP, a atenção gerencial em relação a esses problemas ela cresce bastante, mas quando você tem uma quantidade de WIP muito pequena entre operações, que é o caso do One Piece Flow, você também precisa demandar muita atenção gerencial, né? Muita atenção gerencial. Por quê, pessoal? Em função da quantidade muito pequena entre operações, existe um tempo de reação insuficiente quando alguma máquina tem uma coisa chamada variabilidade. Pessoal, perceba tanto no fluxo de cima como no fluxo de baixo, você tem as estações A, B e C.
Existem ao menos dois fenômenos que incidem diretamente na sua linha de produção, né? Que são chamados de... Um é interdependência. O que é interdependência incidindo e influenciando no sistema de produção? Para que C produza, é necessário que B mande para ele. Para que B faça a sua produção, é necessário que A mande para B. Isso é um processo interdependente, interconectado. Então, esse é uma das influências de um sistema de produção, interdependência. E qual é o outro sistema, pessoal? Chama-se variabilidade. Cada estação dessa tem uma variabilidade em função o quê? Da habilidade do operador, em função da variação de matéria-prima, em função do próprio equipamento seja sendo bem tratado ou não, né? Tem variabilidade em função do mix de produção. Pode ser que esse produto na operação A tenha uma variabilidade, um outro produto na mesma operação A tem uma variabilidade diferente. Então, pessoal, todo o sistema, seja ele puxado ou empurrado, seja ele fluxo contínuo de uma peça, ele tem ao menos dois fenômenos influenciando: interdependência e variabilidade. E se esses dois fenômenos incidem nesse sistema, imagina quando você tem um One Piece Flow. Imagina quando você tem um One Piece Flow. Se você tem algum problema na operação A, alguma variabilidade ou incerteza, eu vou explicar daqui a pouquinho para você o que é variabilidade e incerteza, faz com que você não consiga fornecer peças para a operação B, porque houve uma variabilidade ou uma incerteza. E como esse processo está interconectado, a operação B agora ela vai parar, porque ela está desprotegida. Só havia uma peça aqui que esse operador processou. Agora, como houve uma variabilidade ou incerteza em A, não há mais peça sendo produzida. Não sei por quanto tempo, se é por 5 minutos, se é por meia hora, se é por 1 hora, se são por 2 horas, se são por 8 horas. Então, quando existe, e sempre existe a variabilidade e incerteza nós chamamos de Murphy, faz com que qualquer fenômeno que aconteça desse tipo, quando você tem um One Piece Flow, você não consegue um fluxo contínuo. Você vai ter problema de abastecimento da operação seguinte. Nesse caso aqui, vamos dizer que houve variabilidade e incerteza no A, fez com que essa estação de trabalho parasse, B não consegue produzir e consequentemente C para também. Então é isso que nesse gráfico é denotado, que quando o WIP, né, o Work in Process, é muito pequeno e o menor que tem é o One Piece Flow, qualquer variabilidade ou incerteza que acontece, você não consegue reagir, né? Você não tem uma proteção de peças para algumas operações. Aqui você tem proteção demais no sistema tradicional. Aqui você tem proteção de menos. Perceba que no sistema tradicional, quando você tem algum problema de fornecimento da A, como o lote, como já tem uma boa parte dos lotes anteriores que foram empurrados para a operação da frente, essa operação B ela não para, né? Mas existe o negativo, né, a desvantagem de ter muita peça no processo, todas aquelas desvantagens que a gente comentou. Agora, quando a quantidade é muito pequena, você fica realmente exposto à queda de fluxo. Por isso que realmente, olhando essa curva da banheira, toda vez que você tem muita peça, muito WIP entre operações, que é o caso do sistema tradicional, ou tenha uma quantidade muito pequena entre operações, que é o caso do One Piece Flow, você tem uma atenção gerencial muito grande. Isso desgasta, porque você tem que gastar muita energia para administrar a fábrica, coisa que não seria necessário com uma dica que eu vou te dar daqui a pouco. Então perceba bem, pessoal, todo o sistema ele é influenciado por variabilidade, incerteza e interdependência. E quando você tem esses sistemas, esses fenômenos atuando, você tem que ter um modo híbrido, um modo diferente do tradicional. É uma mescla entre o tradicional e o fluxo contínuo para que você possa ter fluxo máximo, desempenho máximo. E nós vamos falar agora sobre esse sistema. E vamos lá, pessoal, qual que seria então uma alternativa
para que a gente mantenha o fluxo em alta velocidade, mas com baixo IP. E basicamente, olhando a esta curva da banheira, nós temos alguma coisa intermediária, né? Uma faixa de WIP, né? Que pega a base da curva, onde nesta faixa de WIP eu tenho uma quantidade de atenção gerencial menor. Eu posso voltar minha atenção em outras coisas mais táticas, mais estratégicas para fazer a diferença. Perceba que as outras duas situações que nós mensuramos, né, que nós explicamos um pouquinho antes, gera uma quantidade de atenção gerencial, um estresse muito grande. Então, como funciona isso, pessoal? Vamos falar um pouquinho, né? Como funciona esta quantidade e aonde nós vamos colocar essa quantidade de WIP um pouco maior, né? Não tão grande quanto o sistema tradicional, mas não tão pequeno como o fluxo contínuo One-Piece Flow. Aonde, pessoal? É em todo o sistema produtivo? Não, pessoal. Este é uma técnica chamada pulmão de proteção apenas para o recurso com restrição de capacidade. A teoria das restrições, ela prega que você tem que proteger simplesmente aquela operação dentre as demais que existe menor capacidade. Porque as outras você não precisa proteger, porque como elas têm mais capacidade, mesmo que ela pare, ela tendo mais capacidade, ela consegue retornar rapidamente. Você precisa proteger com uma certa quantidade de peças entre processos na frente do seu gargalo, porque o que passa pelo gargalo é o que dita o ritmo da linha, é o que gera throughput, gera vendas. E a gente vai entender agora como a gente pode aí proteger o nosso recurso com restrição de capacidade, com esse pulmão, através de um sistema específico de gestão sincronizada. Então vamos lá, pessoal. Como que funciona então a colocação desse pulmão, né? O pulmão de restrição num sistema de produção sincronizada chamada DBR. DBR significa, pessoal, drum, que é o tambor, né? Buffer, que é o pulmão, e rope, que é corda, né? É a tradução de tambor, pulmão, corda, é o sistema DBR. Como ele funciona, pessoal? Perceba que nós temos 4 estações de trabalho aqui. 3 das operações de trabalho são não gargalos, né? Simbolizadas por esses coelhos, né? São operações que têm uma capacidade produtiva maior do que a restrição, que é simbolizada por essa tartaruga. Então, a gente diz que onde estão aqui os coelhos, né? Onde estão os não gargalos, você tem uma coisa chamada capacidade protetiva, né? Ela tem uma capacidade superior à capacidade da sua restrição. Então ela tem uma capacidade protetiva. Isso significa que você não precisa proteger essas operações. Elas podem trabalhar normalmente, né? Normalmente entre aspas, eu vou explicar daqui a pouco, mas se ela tiver algum problema de downtime, se ela tiver alguma parada, por ela ter excesso de capacidade, ela pode recuperar em muito menos tempo. Agora você não pode deixar parar e por isso tem que ter uma proteção na frente do seu recurso com restrição de capacidade, que é na frente dessa tartaruguinha, simbolizado por esse posto de trabalho pintado em vermelho. Aqui é o nosso tambor, né? O D de drum, onde a gente percebe que é ditado o ritmo, a cadência da produção, por isso que chama tambor, ele dita a cadência produtiva, né? É esse tambor que dita a cadência produtiva. E perceba aonde está localizado o pulmão, né? Uma certa quantidade de WIP entre operações não gargalo e o gargalo, a sua restrição, para que realmente este pulmão de restrição ele proteja a restrição de falta de peças das estações anteriores, não gargalos, né? Porque se você tiver algum tipo de parada, você, como tem uma certa quantidade de peças em horas, algumas horas, você faz com que o seu gargalo, a sua restrição continue trabalhando, até que as operações anteriores elas possam voltar a trabalhar. E qual é o tamanho desse pulmão? O tamanho vai ser tão grande ou tão pequeno em função da eficiência dessas máquinas que alimentam a restrição, os não gargalos. Se esses postos de trabalho tiver uma eficiência baixa,
você tem que se proteger bastante. Se elas tiverem poucas paradas, uma eficiência bacana, você pode proteger o mínimo possível, ok? Então, o pulmão de restrição, ele é feito estrategicamente posicionado na frente da restrição, fazendo com que nunca falte peças para restrição. Nunca falte peças para restrição. Perceba que do posto de trabalho restrição do tambor até o seguinte, que também é um não gargalo, existe uma coisa que chama pulmão de espaço. O que é pulmão de espaço? Você vai posicionando essas peças na frente da sua restrição, peças produzidas, e caso o posto de trabalho na frente dela tenha problemas de variabilidade, de parada, o pulmão de espaço ele começa a ser comprometido, ele começa a ser ocupado em cores verde, amarela e vermelha. Até que ele ocupa um espaço em verde, não tem problema. Ocupou um espaço amarelo, precisa ter uma certa atuação mais do supervisor. Vermelho tem que descer o gerente, o diretor, porque se isso continuar e essa operação não voltar a trabalhar, isso implica em parada da restrição. E parada da restrição significa parada de throughput, parada de faturamento. Tá? E, basicamente, o sistema DBR ele trabalha com outro sistema de pulmão, de remessa, em relação a produto acabado. Nós não vamos falar sobre isso agora, né? E uma jogada interessante que nós falamos do tambor, que dita o ritmo, o pulmão, que protege a restrição, que é de um tamanho estratégico, e o rope, que acorda. O que é acorda, pessoal? Esse tambor, esse pulmão é de tamanho estratégico, né? Atingiu uma certa quantidade em horas das operações anteriores, atingiu aquela quantidade e ele para de produzir. Ele para de produzir. Isso significa que muitas vezes essas operações anteriores, se enchido aqui todo o pulmão, elas param de operar. Vai fazer alguma outra atividade, tá ok? Inclusive ajudando na restrição. Mas elas param de operar. E elas só vão voltar a operar quando esse pulmão começa a descer, começa a cair de uma quantidade mínima estratégica definida. Aí existe a função da corda. A corda ela puxa uma nova ordem de fabricação para repor aquela quantidade estratégica que foi consumida do pulmão pelo tambor, ok? Então esse é o sistema DBR que a gente começa a utilizar uma quantidade estratégica de WIP, não tão grande igual o sistema puxado e não tão pequena em relação ao sistema de One Piece Flow. Nós vamos dar um exemplo agora prático nos próximos slides. Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar um sisteminha, uma simulação bem simples aqui, não vai ter variabilidade. Perceba que eu tenho 4 operações, cada uma delas com uma certa condição, uma quantidade de produção horária, 500 unidades por hora, operação B, 300 a 2, 400 a 3, 300 a 4. Aqui é o fluxo de produção, então isso aqui tem uma interdependência e basicamente a gente já viu que a restrição do sistema é a operação número 2, ela produz 300 peças, é a menor produção horária de toda a cadeia e vamos ver como fica esse sistema ao longo de 8 horas. Perceba, pessoal, a primeira hora a operação 1 produziu 500 peças, a operação 2 logicamente só produziu 300, a operação 3, que tem capacidade de 400 superior à operação 2 de 300, produziu todas as 300 delas, e a operação 4 a mesma coisa. Tanto é que ficou uma quantidade de work in process de 200 peças entre a operação 1 e 2. Por quê? Porque a operação 1 mandou 500 e a operação 2 só tem condição de ficar com 300. Então perceba que se fosse igual um relógio, né, aqui eu não tenho variabilidade, né? Tudo aqui é perfeito, então somente um exemplo didático. Se isso aqui se mantivesse estático, né, sem variabilidade, ao longo de 8 horas, eu poderia verificar o seguinte, né? Ao longo de 8 horas, eu vou ter 400 peças produzidas na operação 1 e 2.400 na operação 2, ou seja, tem um work in process de 1.600 peças, unidades ficaram represadas aqui, né? E se eu dividir 1.600 por 300 peças, dão 5,3 horas de peças que poderia basicamente abastecer tranquilamente a operação 2 sem eu ter que voltar a operar a operação 1. Não ficaram
work in process entre operação 2 e 3 e nem entre operações 3 e 4, porque elas conseguem dar vazão em relação ao que foi produzido na operação 2. E perceba então o seguinte, pessoal, no final das contas eu produzi 2.400 peças que chegaram no final com 1.600 unidades apenas em um turno. E se eu quiser calcular o lead time, pessoal, o que é o lead time? É o tempo necessário para se fabricar uma ordem de produção. Né? É o tempo necessário para se fabricar uma ordem de produção. E pela lei de Little, o lead time é igual ao work in process vezes o tempo de ciclo da operação restrição. Então, se eu tenho 1.600 peças aqui no primeiro turno, vezes o tempo de ciclo de 12 segundos por unidade, né? Se você fizer a conta aqui, 300 peças em uma hora, uma peça em uma hora dá quanto, né? E traduzir em segundos, você vai chegar a 12 segundos por unidade, 12 segundos por peça. Então a lei de Little, para calcular o lead time, é multiplicar os 1.600 vezes o tempo de ciclo da operação gargalo. Significa o seguinte, que uma ordem, né, em 8 horas trabalhada, demora 5,3 horas para passar. Então, dessa primeira vez, uma ordem de fabricação, ela demorou 5,3 horas. Vamos imaginar que essa empresa só trabalhe o primeiro turno. Agora, imagina, pessoal, se nós trabalharmos um mês, aproximadamente 22 dias úteis, eu vou ter quanto work in process, né? Eu vou ter basicamente 1.600 multiplicado por 22 dias. Eu vou ter 35.200 unidades, que vai crescendo sem parar, vai engargalando aqui. Isso significa que em 22 dias, uma ordem de fabricação, para cruzar todo o processo, usando a mesma fórmula, gastaria 14,6 dias. Né? Então, eu começo demorando 5,3 horas para comercializar uma ordem de produção, para vender uma ordem de produção, e depois de 22 dias, eu já vou comercializar a mesma ordem em 14 dias. Ou seja, eu estou perdendo muito dinheiro. Né? E se eu continuar a produzir sem ter este cuidado, eu vou ficar com cada vez mais peças, né, na minha empresa, aumentando cada vez mais os meus custos operacionais. Então perceba bem como um sistema tradicional ele acaba sendo comprometido. E agora a gente vai sem o pulmão de restrição, de recurso com restrição de capacidade. Agora no próximo slide a gente vai mostrar como a gente pode controlar isso, né, através de um pulmão de RRC, um pulmão de recurso com restrição de capacidade. Perceba então que nessa situação, se eu não tomar cuidado, eu vou aumentando cada vez mais o tempo que eu demoro para cruzar uma ordem em todo o meu processo. Agora, pessoal, agora eu vou colocar o sistema sincronizado de produção, o sistema DBR que a gente viu no meio aqui da aula, né? Com o pulmão. É o mesmo sistema, né? É o mesmo sistema, só que agora eu vou diminuir um pouquinho, né? Eu não vou trabalhar tão forte, não tenho necessidade, porque eu sei que a operação 2 é a restrição. Então, em vez de eu produzir 500 peças por hora, eu vou cair um pouco para 400 peças. Eu vou pegar esse operador, de vez em quando eu vou dar uma parada para poder ajudar aqui na operação 2, fazendo com que esse operador 2 da restrição não tenha que levantar para pegar absolutamente nada. Então, esse cara aqui, como tem bastante capacidade, ele tem capacidade protetiva, ele pode parar de vez em quando e pegar tudo o que esse operador precisa, inclusive fazer toda a preparação de setup para que ele tenha realmente um ótimo desempenho. Então, pode ver que eu abaixei um pouco a produção em função dessas saídas desse operador. De qualquer forma, a primeira operação produziu 400 peças, a segunda produziu 300, a operação 3 produziu as mesmas 300, porque recebeu 300 da operação 2 e foi concluída na 4 com 300. Né? Na primeira hora ficou 100 peças de WIP entre operação 1 e 2, as demais não tem WIP, porque tem vazão, e assim por diante, né, pessoal? Vai indo hora a hora nesse sistema, e eu tenho aqui as 8 horas, né? Em 8 horas eu tenho as mesmas 2.400 peças produzidas do que nós vimos da outra vez, só que uma quantidade menor de WIP, né? Então eu tenho aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.400 peças ao invés de 1.600. E como funciona o sistema DBR, pessoal?
eu coloco uma proteção máxima, né? Esse pulmão de restrição, que é um pulmão em peças, mas traduzidas em tempo, que faz com que eu proteja a minha restrição. Vamos dizer que eu quero 3 horas de restrição. 3 horas significam 900 peças, né? 900 peças dividido por 300 dá mais ou menos 300 peças. Então aqui eu vou fazer o meu sistema de proteção, ou seja, eu vou produzir no máximo 900 peças, parando a operação 1 quando atingir essa certa quantidade. A partir do momento que eu parei, a operação 2, restrição, ela começa a consumir. A partir do momento que ela começa a consumir, existe a corda, né? Ou seja, existe a liberação da restrição, podendo fazer com que a operação 1 possa puxar novamente até atingir um máximo de 3 horas. Né? Então, esta é a produção sincronizada usando o DBR. Eu tenho uma quantidade estratégica aqui, no caso que nós já vimos, uma quantidade estratégica de no máximo 900 peças. Não produzo mais que isso. A partir do momento que eu atingir essa quantidade, essa operação ela para de trabalhar e ela pode ajudar principalmente na operação 2, fazendo com que esse operador não saia para fazer absolutamente nada, inclusive revezamento e outros tipos de atividade, fazendo com que a gente não tenha perda produtiva nessa operação. E a partir do momento que realmente essa quantidade ela baixa, né, ela baixa de 3 horas, aí a corda ela puxa as novas ordens de fabricação em relação à operação 1, né, fazendo com que a gente tenha aqui no máximo 3 horas de produção. Nesse esquema então, a gente vai ter o que, pessoal? Calculando o mesmo lead time pela lei de Little, que é o IP multiplicado pelo tempo de ciclo, eu tenho 630 peças multiplicado por 12 segundos por unidade. Né? Se você calcular o tempo de ciclo em relação à operação gargalo, 300 peças a gente produz em 60 minutos. Uma peça a gente produz em quantos minutos? Traduzido por segundo dá 12 segundos. Por que 630 e não as 900? Porque esse Kanban ele nunca fica cheio totalmente. Né? O Kanban ele fica no máximo 70% cheio em relação às 900 peças. Por isso que daria aqui no nosso cálculo aproximadamente 630 unidades. Né? Então, multiplicado por 12 segundos, eu tenho um lead time de 12,1. Ou seja, nesse sistema de produção sincronizada, usando o tambor pulmão corda, tendo um pulmão de peça estratégico apenas na frente da restrição, eu tenho aí uma quantidade muito menor para cruzar uma ordem de fabricação no processo, nesse caso de 2,1 horas. Né? E ao longo de 22 dias eu tenho a mesma quantidade. Né? Ela é sempre sincronizada. Por que ela é sincronizada, pessoal? Porque eu sincronizo a velocidade da linha, no caso a velocidade da operação 1, que tem uma capacidade maior do que a restrição, ao ritmo da restrição, fazendo simplesmente uma certa quantidade para proteger a restrição de falta de fluxo. Aqui eu fiz didaticamente 900 peças. Isso vai demandar muito da performance, da eficiência que você tem na operação 1. Se você tem uma operação 1 muito eficiente, você pode baixar bem essa quantidade. Se a operação 1 é menos eficiente, quebra bastante, para bastante, você tem que se proteger mais. Ok? Então, aqui é um exemplo didático de como ficaria o nosso lead time, ou seja, o tempo para que uma UF cruze todo o processo e possa ser comercializada, nesse caso, no sistema DBR de 2,1 horas. Não só em um dia, mas em todos os dias do ano, o que não acontece no sistema tradicional, como que a gente viu nos slides anteriores. E vamos lá, pessoal, vamos fazer uma comparação de cenários. Né? Nós mostramos o cenário 1, que é um cenário tradicional, que é o sistema empurrado, naquele sistema onde tinham 4 operações e uma restrição, a gente tinha no final do dia 2.400 unidades para serem comercializadas, uma quantidade de WIP de 1.600 peças somente no primeiro dia. Mas se a gente for trabalhar, né, ao longo aí do dia a dia, você vai ter um incremento a cada 8 horas de 1.600 peças. Né?
O lead time no caso aqui são 5,3 horas a cada 8 horas. Se você trabalhar mais 8 horas, isso aqui dobra para 10,6. Se trabalhar mais um turno, vai triplicando. Então, esse é o cuidado que tem que se ter, porque o lead time, quanto maior o lead time, maior é a superprodução, maior são as despesas e a fábrica não consegue comercializar rapidamente um produto. Muitas reclamações de cliente por falta de entrega, né, de on-time delivery. E o sistema número 2 com DBR, dando as mesmas quantidades de peças produzidas, mas com um inventário muito menor, né, de 630 unidades, que são aproximadamente 70% das 900, que vai ser o tamanho máximo estratégico do pulmão de proteção da restrição, fazendo com que eu tenha um lead time aqui de 2,2 horas. Então perceba, pessoal, eu tenho aqui só em comparação a primeiras 8 horas trabalhadas, depois é muito maior, uma redução de lead time de 56,4%. Então percebam o quão importante você tem um bom controle do WIP, mesmo não tendo One Piece Flow, né, protegendo apenas a restrição, fazendo com que você ainda tenha um fluxo muito rápido de produção, uma qualidade muito boa, porque os produtos vão continuar a chegar numa velocidade rápida até o final, e com uma grande vantagem, você não ter falta de peças na restrição em função de variabilidade e interdependência que eu expliquei da primeira vez. Então está aqui as vantagens que você pode fazer trabalhando com um sistema chamado tambor pulmão corda, esquecendo um pouco o One Piece Flow em função aí de problemas que eu relatei lá no início do vídeo, ok? E pessoal, no final das contas, o que um sistema de produção sincronizada tambor pulmão corda, ou DBR, ele te favorece, né? Crescimento em relação às vendas, um controle muito forte de despesas e basicamente um lucro operacional cada vez maior, né? Fazendo com que aí o chefe fique bem feliz com todas essas técnicas, quando algum supervisor, algum coordenador de produção traz algo novo, diferente para ele, mesmo que experimentalmente, e faz com que você aumente bastante aí a sua imagem, né? A sua marca profissional, a sua marca pessoal, que faz com que você fique cada vez mais visível dentro da empresa para futuras promoções, ok? Fica então aí a dica de hoje. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilhe com pessoas que poderiam fazer usufruto dessas dicas, desses insights para você. Envie sua sugestão de novos conteúdos para que a gente possa produzir aqui no YouTube. Deixe seu comentário. Por favor, se inscreva no canal. Somente 50% dos que assistem aqui estão inscritos e acabam tendo a oportunidade de perder aí algumas mentorias gratuitas e alguns insights importantes semanais que nós lançamos aqui no YouTube. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.